por dentro e por fora. Hoje vamos falar sobre usos e costumes. Não é tema fácil de se dizer. Às vezes tem uma impressão que muitas pessoas têm uma listinha de curiosidades a perguntar para o pastor assim: eu posso isso ou não posso aquilo? Eu devo isso ou não devo aquilo aí? Eu vou usar isso ou não? Como é essa questão dos chamados usos e costumes dentro da igreja? E como saber escolher, decidir e usar? Bem, meus irmãos, a Bíblia nos traz muito sobre isso e precisamos discernir, porque vivemos dias já estranhos. Antigamente se tinha, claro, todas as mudanças, mas hoje em dia se publica tudo, e isso acaba que vira um problema. Afinal, o que usar, o que não usar, o que fazer, o que deixar de fazer, ou melhor, como fazer certo? Quero dizer, e devo insistir, meus irmãos, que se eu ficasse procurando em Facebook e Instagram pecado dos outros, eu ia ficar doido. Porque, primeiro, que não é esse papel. Pastor não é bedel de crente. Mas é preciso saber discernir. E o texto que nos inspira, ele fala tanto. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Texto amplamente conhecido, texto que, na minha opinião, deve ser decorado por todo crente. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. Em outra versão diz assim. Veja bem, essa carta foi escrita para uma igreja complicada, numa cidade mais complicada ainda. Eu sei que aqui a gente vive tempos de muito pecado, mas vocês não têm ideia de como era Corinto. A coisa estava tão depravada na cidade que quando um romano queria pecar, dizia assim: eu vou corintizar, eu vou pecar. E isso se referia a vários aspectos de pecado, meus irmãos. As pessoas de Sodoma e Gomorra ficavam envergonhadas diante de Corinto. Tal era a situação daquela época. Aquela igreja que estava plantada lá, ela foi plantada com muito ardor, amor, com muita sabedoria, e ela crescia. Mas o que aconteceu naquela igreja? A cultura, o jeito, a forma de agir, a moda, o estilo e os pecados começaram a entrar na igreja e entraram forte nela, a tal ponto que esta é uma das cartas mais duras do apóstolo Paulo àquela igreja, que precisava acertar, porque as notícias que se estavam ouvindo é que se cometia pecado dentro da igreja pior do que lá fora. Diante disso, a gente encontra este texto extraordinário, igual ao nosso tempo, por outro lado, que também precisamos tomar muito cuidado. Afinal, como controlar essa questão do que está dentro da igreja, dos nossos usos e costumes, e que também hoje varia tanto e tão rápido? Isso é um desafio para nós. Só que a gente precisa lembrar, meus irmãos, que isso não é uma questão cultural, é uma questão espiritual. E é disso que tratamos aqui, quando precisamos tomar muito cuidado. As questões espirituais são aquelas que afetam diretamente o nosso estilo de viver, o nosso relacionamento com Deus e com o próximo e tantas outras coisas.
Veja, nós sempre somos guiados por dois pilares: a palavra de Deus e o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É preciso haver discernimento da nossa parte, fundamentado nesses pilares, para entender o que é certo e o que é errado. Parece que hoje a gente vive num campo cinzento, como se diz por aí, e que diz assim: não é bem assim, não foi isso, é que entendeu mal. Não existe isso diante de Deus. E curiosamente, diante de nós também. Nós podemos dar uma desculpa, mas no fundo sabemos o que fizemos. O texto aqui de 1 Coríntios, ele se torna ainda mais interessante. Vamos dividir esse versículo em 3 partes. Primeiro, todas as coisas me são lícitas. Paulo está citando um adágio, um slogan da cidade de Corinto: eu posso tudo. Era isso que se falava. Na realidade, a cultura corinta, que era reconhecida exatamente pelo elevo da sabedoria intelectual grega, defendia o seguinte: eu sou livre, eu posso tudo. É interessante, meus irmãos, isso foi escrito há 2000 anos atrás, mas eu ouço isso constantemente hoje, e parece que está se aumentando ainda mais. Eu sou livre, a vida é minha, você não tem nada com isso, nem ninguém. E ainda ouço a terrível desculpa, usando um texto bíblico de forma errada: só Deus me julga. Que desculpa! Os coríntios faziam isso, os crentes faziam assim da forma na igreja. Veja bem, ao invés de viver como crentes, eles viviam como no mundo. Ao invés de seguir os princípios bíblicos, eles seguiam os slogans da cidade, da moda. Era tudo o que acontecia naquela cidade, meus irmãos, e estava influenciando a igreja. Mas veja que isso prejudicava era a vida espiritual deles e a vida espiritual da igreja, de forma terrível. Nesse capítulo 6 em especial, Paulo vai dar um destaque à questão da sensualidade e da sexualidade, que era um dos graves problemas da cidade e daquela igreja. Era preciso corrigir isso. Ao invés das pessoas optarem de viver com Cristo, elas queriam viver com os pecadores, como eles. O texto continua: mas nem todas convêm. Para os coríntios valia tudo. Agora Paulo, inspirado por Deus, vai dizer o seguinte: claro, você é livre, você pode tudo, mas espera aí, vamos limitar um pouquinho isso, porque para o crente, para aquele que crê no Senhor Jesus, nem tudo convém. É interessante, meus irmãos, o que é a sabedoria divina e bíblica. Paulo aqui não faz uma lista de coisas, não. Alguns autores até dizem que ele deixa meio aberto. Ele deixa aberto é que é para a gente pensar, refletir, se ajoelhar e perceber. Isso sim, isso não. E aqui entra o problema do limite. Afinal, qual é o limite? Nós podemos, à luz da palavra de Deus, ter alguns, que são: faz mal à saúde, lembrando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então faz mal à saúde, não use. E aqui vale, meus irmãos, para um pecado muito cometido entre os crentes, que é a gula. Se faz mal à saúde, não faça. Aqui entra todo tipo de vícios, remédios e outras coisas mais que estão sendo usados. Se coloca em perigo em alguma instância, se faz mal a outra pessoa. Eu conheci uma irmã que faleceu de câncer na garganta. Ela foi crente a vida toda, mas o seu esposo fumou a vida toda e ela morreu de câncer, no chamado fumante passivo.
se é ilegal, se é imoral, no que diz respeito à sexualidade, moralidade, ao caráter e qualquer coisa dessa, se é pecado. E vamos voltar em breve a trazer uma lista de pecado para a gente entender, lembrando que pecado não é só roubar, matar, adulterar. O pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Se escandaliza o próximo, se envergonha o outro, se está no lugar errado. Veja bem, meus irmãos, e aqui vale a respeito de roupas. Há roupas para se estar na igreja, há roupas para se estar no clube, há roupas para se estar no trabalho, e depende da profissão que você exerce, ainda muda. Há roupas para estar na balada, que crente nenhum deveria estar. Que se registre isso. Há formas de se vestir. E é preciso lembrar, eu gostaria muito que a gente voltasse àquela máxima de a roupa nova a gente estreia na igreja. Roupa nova é para a gente estrear aqui, e boa roupa, e do tamanho adequado. Entenderam a dica? Meus irmãos, é um privilégio estarmos na casa do Senhor, e é um privilégio estarmos juntos aqui, e isso é uma pequena questão de bom senso. Olhe no espelho. Pais, orientem seus filhos. Dependendo do lugar, é claro que eu não vou de terno para a praia. Mas se estou na casa de Deus, sim, eu boto a minha roupa melhor. Aqui estamos diante do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Quando temos alguma questão com autoridades, nós já nos vestimos melhor. Mas quando estamos diante do nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, assim, o nosso melhor. Mas ainda assim, e principalmente, se ofende a Deus, então não faça. Não faça. Mas o texto continua: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui a expressão de resposta é ainda mais forte. Eu não devo me tornar escravo. E é isso que nós estamos vendo acontecer em nossos dias. Veja bem, meus irmãos, a liberdade com Cristo liberta. A liberdade com o pecado escraviza. Então eu ouço as pessoas dizendo claramente: eu sou livre para fazer o que quiser. E quando a gente olha, eles não são livres, são escravos. Como diz uma música que cantamos, um escravo de outro ser. Cuidado, e nesse entendimento, os vícios, os maus hábitos repetidos, com desculpas vãs, que tornam cada um escravizados. Olha alguns dados, no mínimo, assustadores. A pornografia é um dos maiores mercados consumidores da internet do mundo, com pessoas clinicamente comprovadas com vício nesta área. Remédios controlados que perderam o controle, ao exemplo do Vicodin, que é um remédio parador, e que, para ter uma ideia, nessas 2 primeiras décadas do século 21, 500 mil americanos morreram por causa deste medicamento, de forma legal ou ilegal. A grande parte da violência que existe no mundo hoje é gerada por um motivo apenas: tráfico de drogas. Se você perceber, toda a violência na parte da América Central são os cartéis. Na Ásia, a produção de heroína e tantas outras coisas. Na nossa cidade, em nossa região, em nosso país, se você for ver a questão do tráfico de drogas. Mas sabe o que preocupa e o que assusta e deve nos assustar como crentes? É que só tem traficante de droga se houver consumidor de drogas.
Então os governos tentam, exércitos, planejamento, mas enquanto houver pessoas escravizadas pela droga, haverá violência no mundo por conta disso, e mortes, e danos, e tantas outras coisas mais. Uma média de 85 mil pessoas morrem anualmente por causa da bebida alcoólica, exclusivamente por causa da bebida alcoólica nas Américas aqui. Além dos acidentes de trânsito, além da violência doméstica, além de outras coisas. Então não é só uma diversão, é uma arma que está sendo usada contra você, contra a sua família e contra a sociedade, com a desculpa de que eu sou livre. Mas a gente vê isso acontecer cada vez mais dentro das nossas igrejas, como acontecia em Corinto também. Se tem algo que te tira do sério, que tira do controle e que pode tirar a sua vida, isso não faça. Diante disso, como eu me porto? Primeiro, tudo começa em Deus. Na realidade, meus irmãos, a grande sabedoria bíblica é o seguinte: se você está bem com Deus, você está bem. E ponto final. Se você está com o seu relacionamento com o Senhor, se você se humilha diante dele, se você sente o Espírito Santo tocar no seu coração, se você está com Deus, se tudo começa em Deus, se você está bem com Deus, você está bem. Sempre precisamos de Deus, porque nós falhamos e somos fracos, e a gente precisa: Deus, me livra disso, me tira daqui, não me faz pecar. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Quando as dúvidas aparecem, tenha certeza. Romanos 14, 23 vai dizer: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. A discussão aqui em Romanos é sobre o comer e o que comer, e Paulo vai dizer muito bem: olha só, se você tem dúvida, não faça. Faça com certeza. Aprenda a ouvir a voz de Deus. E, meus irmãos, como Deus fala, como Deus mostra, como Deus aponta e avisa: isso não. Arrependa-se. Diante do pecado e do mal, um coração arrependido sempre será vencedor. Eu falo coração arrependido de verdade, daquele prostrado diante de Deus, como precisamos. Tome cuidado. Pode parecer bobagem, mas não é. Cuidado com a moda, ela muda, passa e envergonha. Cuidado com a moda. Cuidado com as influências e os influencers, que curiosamente isso está virando tema de estudo, a questão dos influencers na sociedade, principalmente entre os jovens, principalmente entre os adolescentes. E os influencers às vezes são adolescentes de 15 anos, com uma vasta experiência na vida, explicando sobre temas essenciais e dizendo para eles: faça isso ou não faça aquilo, deturpando completamente a vida e a palavra de Deus. É difícil controlar a quantidade que tem, as formas que tem e como isso tem influenciado, inclusive dentro da igreja. Cuidado com essas influências. Aprenda a refletir e a dizer não. Cuidado com o todo mundo faz. E use o filtro bíblico. E eu dou duas direções bem claras. O que é o filtro bíblico? E conforme você vai estudando a Bíblia, você vai aprendendo a usar esses filtros.
Hoje se fala muito de filtro. O primeiro filtro bíblico encontra-se no Salmo 1, nos seus 2 primeiros versos, que diz: bem-aventurado o homem, ou seja, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Leia-se hoje: não ouve influencers não cristãos, nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não anda com os que pecam, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Como Deus, na sua eterna sabedoria, colocou esses filtros já na palavra, para que a gente pudesse usá-los. Outro está lá em Filipenses capítulo 4, verso 8: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o vosso pensamento, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E finalmente, meus irmãos, sejamos diferentes, não esquisitos. Deus não chamou para sermos esquisitos. Tem muito crente sendo esquisito, mas chamou para ser diferente. E para ser diferença, a gente precisa ser melhor, sermos prudentes, sermos luz em meio às trevas. Precisamos fazer a diferença neste mundo tão indiferente. Todas as coisas me são lícitas, certamente, mas nem todas nos convêm. Que o Senhor dirija nossas vidas, para que possamos ser melhores para um Deus melhor. Vamos ouvir a música inspirativa? Pai, Tu és fiel, creio em Ti, Teus caminhos e Teu santo agir, o Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu para poder questionar dos Teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor firme descansarei e confiarei em Ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Pai, me ensina a Te enxergar, a crer que no controle Tu estás, e o sofrimento nunca é em vão. És a eternidade viva em mim, certeza de que não perecerei no fim, a esperança em meu coração, pois nada foge dos planos Teus, Senhor. Descansarei e confiarei em Ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens
Descansarei e confiarei em ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. Oh, e mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Cante conosco. Mesmo se meus olhos não veem, tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Esse é o teu melhor. Viverei teu melhor para mim. Vamos orar. Senhor Deus, Tu tens o melhor para cada um de nós. Ajude-nos, ó Pai, a Te buscar, a andar nos Teus caminhos. Livra-nos do mal, dos vícios, das más influências. Ensina-nos, ó Deus, a Te buscar em espírito e em verdade. Ensina-nos, ó Deus, a buscar o Teu melhor. Ó Deus, sê com cada um aqui, com cada família representada, com a Tua igreja reunida no Teu santo e bendito nome. Leva-nos em paz, ó Deus, aos nossos lares. Traga-nos de volta à Tua casa, para que possamos continuar a Te adorar e a Te bendizer, em nome de Jesus. Amém.